forno micro-ondas e o forno elétrico ou a gás que você tem aí na sua casa também são estruturas que podem aderir, né, esses traços, essas pequenas quantidades de proteína, porque sempre quando a gente aquece um alimento, o que acontece? Né, a água que tem ali nele evapora e junto com aquela água que evapora, as estruturas do alimento também sobem junto. Então vai subir gordura, vai subir carboidrato e vai subir proteína do alimento e vai pregar naquela fumaça ali na parede do forno, né? Tanto que a gente precisa fazer a higienização do forno, porque sempre tem aquela crosta, né? Que fica ali, aquele vapor do alimento junto com gordura, proteína, enfim. E é exatamente isso que acontece. Então, tem estrutura proteica em volta ali desse forno, e isso é um problema para crianças alérgicas muito sensíveis, né, como eu falei aqui no início da aula, que reagem a essas pequenas quantidades de proteína. E essas crianças, gente, elas podem reagir a essas pequenas quantidades de proteína mesmo quando a mãe tem um contato com esses traços. Por incrível que pareça, passa pelo processo digestório, né, da mãe, chega ali na corrente sanguínea, chega no leite materno, chega na criança. E a criança faz reação alérgica. Eu também achei isso, né, quando eu comecei a entender sobre traços domésticos, que para mim foi uma virada de chave, porque foi uma das várias coisas que eu estava fazendo errado, né, no caso do meu filho, ele era muito sensível, ele reagia muito a traços domésticos. Eu achei de verdade uma maluquice. E até hoje eu acho muito louco, para falar a verdade, mas é real. Né? Cada vez mais eu vejo que é real e muitas crianças podem reagir a traços domésticos em algum momento ali do tratamento da criança. Tá bom? Então fiquem atentas a isso. E tem que fazer a higienização dos fornos. Tem como fazer a higienização? Tem como, mas a gente precisa prestar um pouquinho de atenção para ver qual forno a gente consegue ter uma segurança maior e qual forno a gente não consegue ter segurança. Por exemplo, o forno micro-ondas. Tem forno micro-ondas que a estrutura de dentro, né, tem partes plásticas. Então, se tem parte plástica, já dei aula aqui para vocês falando sobre quais superfícies arranham, são porosas e a gente não consegue ter segurança em higienizar aquelas superfícies. E a superfície plástica é uma delas, né? Mesmo que a gente lave com uma esponja nova, com bastante detergente, água em abundância, mesmo assim, pode ser que ainda fique retido essas pequenas quantidades de alimento e a proteína está ali. Então, o forno micro-ondas tem essa questão, né, de dentro dele ter algumas partes plásticas que podem segurar ali os traços. E outra questão, o forno micro-ondas ele agita por vibração de moléculas, né? Então, imagina, tem uma crosta ali de proteína, né, naquele forno, na parede daquele forno, e por uma agitação de moléculas, aquela crosta de proteína vai cair em cima do alimento que você está aquecendo, que muitas vezes não tem a proteína do leite de vaca. O que a gente pode fazer no caso do micro-ondas para minimizar as chances de contato? Primeiro que eu tenho que falar aqui com vocês que eu não tenho como dar um 100% de certeza que mesmo com esse processo não passe traços, tá? Essa é a primeira questão. Então, o ideal é que você aqueça o seu alimento, se você é mãe que está em dieta, o alimento da criança, a PLV, em panelas, né? Panelas que consiga higienizar bem, de inox e alumínio, por exemplo. Mas no micro-ondas, você faz uma limpeza ali com uma esponja nova, com detergente e vinagre, né, para ajudar a tirar essa crosta, e aí depois você vai fazer o seguinte, você vai tampar o alimento que você vai colocar para aquecer. Então, digamos que é um líquido num copo, coloca um pires por cima, se é num prato, coloque um outro prato virado, né, de boca para baixo para tampar. Tem algumas vasilhas de vidro. Eu tenho até uma vasilha antiga lá em casa, Marinex, assim, ela é de vidro e ela tem uma tampa de vidro que encaixa nela, que também pode ser utilizada. Lembrando, né, pessoal, não levem nada de plástico ao micro-ondas, mesmo que seja aquele plástico que fala lá, pode ir ao micro-ondas, não é seguro. A gente sabe que o plástico tem substâncias tóxicas que podem causar, inclusive, né, uma questão aí de um aumento no risco de câncer, porque ela aquece e essas substâncias passam para o alimento. Então, a gente sempre deve aquecer alimento, né, em superfícies de vidro ou louça, que são mais seguros para alérgicos e também são mais seguros para aquecer o alimento ali no micro-ondas. Então, sempre tampado, procurem tampar esse alimento. Ah, Juliana, posso colocar um guardanapo por cima, um papel por cima? Não recomendo.
Não recomendo porque ele é bastante poroso, então mesmo assim pode ter uma passagem, né, e aquela proteína cair em cima do alimento. Eu não recomendo mesmo. E novamente, também não tenho como dar 100% de certeza, 100% de segurança que o aquecimento ali, mesmo que você tampe, seja totalmente seguro, mas com certeza é mais seguro do que não tampar e utilizar o micro-ondas sem higienizar e sem tampar o alimento, tá bom? Agora, em relação aos fornos elétricos ou a gás, aí já é um pouquinho diferente. O que acontece? Ali, esse forno, a gente consegue colocá-lo em alta temperatura por um tempo maior. Então, a gente consegue atingir uma temperatura que realmente vai mudar a estrutura da proteína e torná-la bastante menos alergênica, tá? 100% de garantia também? 100% não, mas é bastante seguro. Eu faço essa técnica, né? Fiz com meu filho, faço com os meus pacientes e nós não temos problema, não temos tido problema com relação à reação a traços quando a gente faz essa higienização no forno elétrico ou a gás, para que as mamães possam assar ali o seu bolinho, o seu pão, o seu biscoito, para que também possa se fazer ali, né, uma torta, um omelete de forno, enfim, coisas para criança alérgica também. Então, como que a gente faz? Mesmo processo lá do micro-ondas, você vai pegar uma esponja com detergente com vinagre, eu já expliquei isso na outra aula, né? Faz uma misturinha ali, porque o ácido também ajuda a quebrar, mexer um pouquinho a estrutura da proteína. 2 partes de detergente para uma de vinagre, ou tem algumas marcas no mercado que já vem o detergente com vinagre que você pode utilizar também. Ou então, gente, passa detergente primeiro, tira com um pano novo, limpa o excesso, e depois passa o vinagre, tá? Pode ser feito assim também. Então faz essa primeira limpeza, tira aquela crosta de gordura que está ali agarrada no seu forno, é bom que já aproveita e faz aquela limpeza que sempre deve ser feita mesmo. Você vai aproveitar e tirar um pouquinho da proteína, e aí depois você vai pegar o seu forno e vai ligar na potência máxima dele, por pelo menos 1h30 a 2 horas. Então, com essa temperatura, que é acima de 200 graus, com esse tempo, a gente vai conseguir, né, ter uma quebra, né, quase uma carbonização das proteínas que estiverem ali. A gente vai ter um maior grau de segurança para assar os alimentos que não tenha leite derivados, ou ovo, ou trigo, ou soja, enfim. Seja aí o alimento que o seu filho é alérgico, a gente vai ter um grau de segurança que traços, lembrando, nunca, gente, é só traço de leite. Vai ter traço de um monte de alimento. E dependendo da criança, ela pode reagir não só aos traços de leite, como aos traços também de outros alimentos, né? De outras proteínas alimentares. Então a gente aproveita, já carboniza ali o que tiver, e aí a gente pode usar com bastante segurança. Para aumentar a segurança, né, uma outra dica que eu dou é sempre que possível tampar o alimento ali com um papel alumínio, né, um papel laminado, ou também tem aqueles, eu nem gosto muito, mas tem aqueles plásticos específicos para levar ao forno, mas o papel alumínio ele é mais seguro. Tampa bastante ali o que você for assar, né? Retira o alimento do forno ainda tampado e destampa fora do forno. Eu sei que não vai ficar tão coradinho, mas com certeza vai ficar mais seguro, tá bom? São essas dicas que eu tenho aqui para dar para vocês. Com essa técnica, a gente tem conseguido utilizar o forno com bastante segurança. E o forno micro-ondas também tem aquela técnica, né, que eu ensinei, que você consegue utilizar com um pouco mais de segurança, mas lembrando que não é 100% seguro, mesmo com o prato ali fechadinho, porque a gente não, no micro-ondas não tem como a gente ligar na temperatura máxima por, sei lá, 20 minutos, a gente pode até queimar o aparelho, né? Então, cuidado com isso. Já me perguntaram também sobre aquelas panelas elétricas. Panela elétrica, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, com o revestimento dela. Se não é um revestimento antiaderente, porque se for antiaderente, pode agarrar traços e não adianta lavar, que eles vão continuar retidos ali. Então, essa é uma das questões. Outra questão, também essa questão de colocar na temperatura máxima por um tempo grande. Eu não sei até quando aquela panela elétrica aguenta. Então, depois vocês fazem esse processo aí achando que vai dar certo e a panela queima. E aí vai falar, a Juliana falou, a Juliana não falou, não. Eu não estou falando para fazer isso em panela elétrica, eu não sei se ela aguenta, quanto tempo ela aguenta, né? E se realmente seria efetivo ali. Mas principalmente a gente tem que ter muito cuidado com o revestimento, porque se for antiaderente, a maioria aí a gente não vai
ter uma segurança completa nesse sentido, tá? Então fiquem atentas também quanto a isso.